Muitas pessoas pensam que a história é apenas a narração sobre o passado. Todavia, né, o que poucas pessoas se dão conta é que para que seja feita efetivamente essa narração, se quisermos chamar dessa maneira, precisamos de conceitos, precisamos de instrumentos que lidem com isso. Para discutir esse assunto hoje, e notadamente um dos principais autores que a historiografia, a escrita da história utiliza, que é Max Weber, nós temos hoje aqui o professor Sérgio da Mata, que tem graduação e mestrado em História pela UFMG, doutorado em História Ibérica e Latino-Americana pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e pós-doutorado em Historiografia pela Universidade de Frankfurt-Oder. Tá? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Sérgio, antes de mais nada, muito obrigado. Toda a nossa discussão é desse livro que o Sérgio está lançando, tá? O título é A Fascinação Weberiana, as origens da obra de Max Weber. E aí, Sérgio, eu queria começar, como diria o outro, pelo começo, né? Da forma mais tacanha possível, mas real e necessária. Qual é a importância desses conceitos para a gente pensar a história, né? E mais particularmente do Max Weber? Por que da importância do Max Weber para a historiografia? Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado aos colegas do Consciência pela gentileza do convite. Bom, falar de Weber no Brasil não seria propriamente uma novidade. De fato, na virada do século passado, século XX para o século XXI, a Folha de São Paulo reuniu um grupo importante de intelectuais brasileiros e promoveram uma seleção dos livros mais importantes do século XX. E dos 5 livros mais importantes do século XX, livros de não ficção, 2 eram do Max Weber. O primeiro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e o terceiro colocado foi Economia e Sociedade. Então, essa relevância de Weber no Brasil é indiscutível já há muitas décadas. A grande questão, talvez, e nesse aspecto, a contribuição do livro me parece ter o seu lugar, é o fato de que, entre nós, historiadores, até o momento, Weber não tinha, talvez, recebido uma atenção necessária. Não obstante, por exemplo, nós sabemos de toda a importância de Weber para um livro como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, toda a minha intenção foi, de fato, restabelecer um diálogo mais intenso, né, entre nós, historiadores, e a obra de Max Weber, fazendo um esforço de redescoberta do quanto há de historiador no trabalho do Weber, em que medida ele contribui para nós, sobretudo do ponto de vista teórico e conceitual, no sentido de transformar a história, ou melhor, de dar à história um estatuto, uma importância no campo das humanidades que, no meu entendimento até agora, as ciências sociais, a ciência política, a antropologia ainda não reconheceram como deveriam, me parece. Sérgio, eu queria até interromper rapidamente, até para deixar claro para aquele que nos assiste, porque Weber, né, é um autor alemão, nascido no século XIX, falecido em 1920, né, se a minha memória não me trai, e é considerado um dos criadores da sociologia, né? Daí a sua fala de abertura aqui, chamar a atenção, quer dizer, do seu uso, do uso dos trabalhos que ele fez, dos conceitos que ele criou para a historiografia. Quer dizer, na medida em que ele é um autor, pelo menos é claro que a sua discussão vai caminhar para uma outra trilha, mas até prova contrária, digamos assim, para um leigo, ele, olha, quais são os criadores da sociologia? Augusto Comte, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O quarteto, alguns vão colocar o Georg Simmel, tal. Exato. Mas, quer dizer, e aí você chega e fala, olha, mas pera um instantinho, mas esse tal Max Weber tem uma importância gigantesca na historiografia, a começar pelo Sérgio Buarque de Holanda, que você lembrou bem, que é o Raízes do Brasil, e toda essa discussão, quer dizer, e aí vamos investir nisso, quer dizer,
por quê? Quer dizer, o Weber, então, ele talvez tivesse uma crise de identidade, ele queria ser historiador? Isso é uma questão muito importante. Falando em tom de brincadeira, evidentemente. Né? Isso. No caso do Weber, Marcelo, é de fato muito interessante. Diferentemente de outros dos autores que você mencionou, sobretudo o caso do Durkheim, talvez do Marx em alguma medida, Weber é um autor que a gente poderia chamar tranquilamente de um crossover. No sentido de que, veja bem, os estudos universitários dele foram em Direito. Uhum. A primeira cátedra na universidade como professor foi de Economia Política. E ele se notabilizou, né, como um autor clássico enquanto sociólogo. Então veja que... Era músico? Sim, ele tinha tem uma obra especificamente sobre isso. Verdade. Então, esse é um aspecto que não é muito simples para se falar de Weber, mas o que o livro mostra, e ao meu ver de maneira muito bem documentada, já que uma parte grande do trabalho de investigação, a parte mais substantiva foi feita em arquivos alemães, inclusive com cartas inéditas do Weber, que eu encontrei no arquivo secreto da Prússia, que fica num dos bairros de Berlim, em Dahlem. Fiz pesquisas também em Heidelberg e na Academia de Ciências de Munique, onde há o pouco que restou da sua biblioteca pessoal. E o livro se concentra na primeira parte da sua carreira. O que a gente observa na primeira parte da carreira de Weber, que vai então dos estudos universitários até o ano de 1909, é que Weber é essencialmente o que? Ele é um historiador. Ele trabalha como economista político, mas alguns dos seus alunos mais próximos à época diziam os cursos de Weber, os primeiros cursos dele na Universidade de Freiburg eram cursos de história econômica. O próprio Weber vai várias vezes chamar a atenção por fato de que para ele a sociologia, disciplina com a qual ele não tinha a melhor das relações, quando ele se despede da cátedra em 1903 por questões de saúde, ele diz claramente, isso foi reproduzido por algumas pessoas, a maior parte, frase de Weber, a maior parte do que circula sob o nome de sociologia não passa de embuste, fecha aspas. Então veja que a relação com a disciplina era ambígua e ele via a sociologia como uma disciplina auxiliar para a história. E aí, nesse sentido, inequivocadamente, uma das obras fundamentais do Max Weber é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aí eu pergunto, então, até pelo teu estudo que você fez aqui, como classificar esse livro? É um livro de história? É um livro de sociologia? O que ele é, no final das contas? Essa é uma pergunta muito boa, Marcelo. Olha, uma das coisas mais interessantes e que, embora isso já tenha sido, inclusive, publicado em português, a biografia que a esposa do Weber publicou em 1926, sua esposa Marianne Weber, há um trecho nessa biografia, uma carta, que eu, inclusive, reencontrei o original dessa carta no arquivo secreto da Prússia, diz o seguinte, em 1905, porque, na verdade, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo são dois artigos, originalmente publicados em 1904 e a segunda parte em 1905. Em 1905, ele manda uma carta para o seu dileto amigo Heinrich Rickert, que era um filósofo importante, a quem ele era ligado, dizendo, em breve você receberá um ensaio que eu estou escrevendo, que é um estudo de história cultural, sobre a gênese da nossa civilização do trabalho. O mais curioso é que logo depois ele manda uma carta a um outro interlocutor, um outro amigo, em que ele diz, você receberá um ensaio meu que é um descarrilhamento no campo da teologia. A primeira, sim, né? Com certeza. A primeira vez em que Weber se refere à ética protestante e espírito do capitalismo por uma obra de sociologia é em 1912. Então, veja, a própria posição dele a respeito do que ele havia feito não era suficientemente clara, mas há um capítulo do livro em que eu faço um esforço de reconstrução e mostro como é que a primeira comunidade intelectual que reagiu à ética protestante, que teve interesse em debater, foi a comunidade de historiadores. Em 1906, no Congresso Alemão de Historiadores, Weber recebeu o convite para poder falar a respeito do seu estudo. Ele acabou não comparecendo por razões que não são muito claras. Então, você veja, de alguma maneira, a sociologia criou um mito de origem em torno desse trabalho. Eu acredito, em boa parte, esse mito à própria Marianne Weber, num certo momento, mas também autores como Raymond Aron, aqui no Brasil,
O Perucci, por exemplo, foi um dos que incentivou muito essa ideia de que se trata de uma obra que demarca a passagem do Weber para a sociologia, mas o livro demonstra que não se trata em absoluto disso. Eu queria, até aproveitando aqui, até a falha é minha, mas aproveitar a sua presença, e é lógico, nem me arrisco a fazer isso. Você sintetizar do que trata o Ética Protestante? Para a pessoa que nunca ouviu falar, talvez tenha ouvido falar o nome do Weber, mas por que esse livro é tão escandaloso, quer dizer, o impacto tão forte, e até dessa segunda citação que você pensou aqui para a gente, dele falar, isso é um descarrilamento teológico, né, alguma coisa assim. Sintetiza, por favor, o Ética Protestante. Eu sei que você falaria aqui 15 horas seguidas, mas tenta aí fazer isso em 1 minuto. Na verdade, a ideia original é bastante simples. Weber, de alguma maneira, ele está polemizando com Marx. Não polemizando no sentido de que muitas vezes os marxistas têm uma visão errônea de Weber, no sentido de que ele quer suplantar Marx. Não, ele não quer fazer isso. Weber também está interessado na origem do capitalismo, enquanto um sistema, enquanto uma nova época na história do Ocidente. Mas ele quer mostrar, para além de Marx, que só se interessou essencialmente em mostrar as causas econômicas que levaram a esse processo, as chamadas relações sociais de produção, que levaram ao surgimento do capitalismo, Weber quer mostrar o seguinte: as ideias também foram importantes. Mas que espécie de ideia? Que tipo de ideia tornou o capitalismo possível? Também foi uma causa importante para ele. Não era a única causa, mas também foi uma causa importante. Foi a própria relação que nós estabelecemos com o trabalho. O que Weber quer mostrar é o seguinte: o trabalho deixa de ser simplesmente uma necessidade biológica para que a gente produza a riqueza necessária à própria manutenção, à própria subsistência. O que ele quer dizer? O trabalho se torna um valor para o homem ocidental. Para nós, por exemplo, hoje em dia, quando a gente se apresenta a alguém, uma pergunta comum é: com que você trabalha? Na área acadêmica isso é muito comum. Sim, sim. Ou seja, o trabalho ele nos define. Ele define em grande medida a nossa identidade. E é isso que Weber queria entender. Ele é um aspecto fundamental da nossa cultura. E aí o salto extraordinário que ele dá é mostrar, bom, na verdade, em grande medida, a religião protestante foi fundamental para essa transformação da ideia do trabalho de algo ruim, de algo que, por exemplo, no texto do Gênesis, é uma condenação que a divindade nos impõe, para uma coisa que redime o homem, que o humaniza, né? Que o realiza no sentido pleno. Então, essa, se eu puder usar a linguagem do Nietzsche, essa transvaloração do trabalho operada na tradição protestante, sobretudo pelo puritanismo, pelo calvinismo, que Weber vai explorar, ele vai estabelecer uma genealogia, e que é algo que ele faz com absoluto brilhantismo. E para deixar claro aí, só para que não haja dúvida, que essa distinção que interessantíssima, né? De um lado, é como se, olha, primeiro existe a ideia original, conforme você chamou muito bem a atenção, do trabalho como um castigo, né? Exato. Quer dizer, segundo, mas vamos esquecer o Gênesis, vamos esquecer esse castigo. É óbvio que as pessoas pressupõem que exista um trabalho, que você sobreviva de alguma forma, ponto. Agora, a novidade, e aí você definiu de forma corretíssima, é que essa sobrevivência, ela deixou de ser sobrevivência apenas. Claro. Ela passou a ser o item que identifica você. Né? O que é você? Quer dizer, e essa resposta vem acompanhada no que você, ou melhor, subentende-se no que você trabalha. Isso. Qual é inclusive até os trabalhos diversos começaram a ganhar valores também, é claro, numa subdivisão aí, evidentemente. Esse é um ponto em que eu acho muito redutor nós estabelecemos uma oposição entre Weber e Marx. Na verdade, eles se completam. Agora, se há um ponto que Weber percebeu de uma maneira maravilhosa e que Marx não, em absoluto, quis aceitar, é o seguinte: o trabalho se tornou para nós um valor no sentido de que nós, em grande medida, vivemos para trabalhar. Nós não trabalhamos apenas para viver. Ou seja, quando nós estabelecemos uma relação mais íntima com a sua vocação, e é por isso que Weber fala no trabalho como vocação, o termo vocação é muito importante para ele,
O que isso significa? Na academia a gente observa isso, mas não só na academia, na vida empresarial, nos esportes, quer dizer, você vive em função do seu trabalho. E esse é um aspecto que Marx não queria aceitar sob nenhuma hipótese, porque para Marx o trabalho é sinônimo de exploração. Essa outra dimensão cultural, subjetiva, ele estava longe de aceitar. E isso definitivamente foi algo que Weber explorou com maestria. Não, e com certeza, tanto que, só para a gente fechar, aquela ideia que tem hoje, né? Quer dizer, você tem que ser feliz também no seu trabalho. Evidente. Por favor, é uma coisa popular, uma coisa bem blasé, mas real. Claro, claro. Sérgio, olha, a conversa está muito boa, nós vamos ter que gravar outro programa, porque nem entramos no seu livro ainda. Quer dizer, então, olha, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei disso aqui. Nós vamos ter que gravar um outro programa, com toda certeza, para a gente completar tudo que nós discutimos aqui. Sérgio, muito obrigado pela tua presença no programa de hoje. Gente, até o próximo Consciência. Tchau.